A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amadas. Eu venho trazer mais uma mensagem da paz de Deus, fazer mais esse vídeo pela misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Deus tem colocado uma palavra no meu coração para esta noite, para esse momento, que estamos passando difícil, mas iremos passar em nome do Senhor Jesus, mais essa fase, porque não é a primeira batalha que nós estamos passando, não é a primeira dificuldade, né? Que infelizmente tem levado muito a se afastar do Senhor ou até mesmo se esfriar na presença de Deus, né? Isso aí tudo está dentro da palavra do Senhor, está tudo dentro do Evangelho. A palavra do Senhor diz em Mateus 24, capítulo, versículo 12 diz: e por haver multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Né? Mateus 24, depois você lê aí, ou anote. Mateus 24, versículo 12. Né? Por haver a iniquidade, multiplicada a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Né? Muitos estão se esfriando devido ao medo, muitos estão se esfriando devido a tanta notícia na mídia, muitos estão se esfriando por estar confinado dentro da sua casa, né? Que é um momento de estar buscando na intimidade do Senhor, se consagrando, buscando entendimento no reino e com o Senhor, né? Qual a estratégia, qual é a palavra, qual é a situação que nós devemos ficar na sua presença para vencer mais essa batalha, né? Não é recuarmos, não é cruzarmos o braço, não é fechar seus lábios, não é parar de adorar e glorificar o nome do Senhor. É o contrário. É o momento de estarmos buscando revestimento, estar enchendo da poção do Senhor, a dupla poção de Deus, né? Através da oração, através da palavra, através dos louvores e através de tudo está sendo compartilhado com os irmãos, né? Quantos vídeos, quantos louvores, quantos áudios, né? Quantos testemunhos, né? Tem chegado a nossas vidas para edificarmos, né? E quantos testemunhos também temos deixado de falar para edificar os nossos irmãos, né? Uma vez que deixamos de testemunhar, sabendo que nós somos testemunha viva do Senhor, né? Como servos vivos, somos tocha viva no Senhor, e Deus espera nossos lábios para louvar e glorificar o nome do Senhor, nosso louvor. E um dos louvores que Deus espera dos meus lábios é o testemunha, mano. Testemunha é um louvor. Quando você testemunha o que Deus fez na sua vida, um milagre, uma bênção que você alcançou, você pediu, ou mesmo sem pedir, mas você alcançou pela misericórdia, pela bondade, pelo amor. Então, a forma de você levar isso ao Senhor, como louvor, é você testemunhando. Uma vez que você testemunha com choro, Senhor, obrigado por essa bênção material, o Senhor abriu uma porta, o Senhor curou um parente meu, o Senhor livrou um filho meu, né? O Senhor deu baixa num processo, o Senhor assinou meu decreto, o Senhor abençoou. Então, tem testemunhos grandes, né? Tem a oferta grande que colocamos na presença do Senhor e tem a pequena, né? Tem um agradecimento pequeno e tem um agradecimento grande pelo fato do Senhor ter feito algo grande nas nossas vidas, né? Que é um milagre, ou então o impossível Deus fez, que você não esperava, né? E Deus te abençoou, né? Um dos testemunhos que eu tenho falado desses últimos instantes, onde eu tenho passado, onde eu tenho visitado os irmãos nos lares, né? Não tenho ido à igreja, mas do início, que foi de janeiro para fevereiro, que eu tive algumas agendas. Nas oportunidades que eu tive, eu levei o testemunho do que o Senhor fez na vida da minha filha, né? Que foi o fato da faculdade, que nós não esperávamos, né? Estava com 2 anos já, se cumprindo 2 anos em uma faculdade, fisioterapia. E aí, se tinha a questão financeira, tinha a questão do tempo, né? Se ia dar, se não dá, tinha a questão do pensamento,
de pai para filho, de filho para pai, enfim, entre família, se ia dar certo, continuar, né? Veio uma luta na questão da família, da parte dela, né? Que se partiu, e aí veio um sofrimento a mais, e aí ficou a questão, duplicou, né? E dentro disso trancou o curso, e esperamos uma resposta de Deus. E quando foi em janeiro, saiu o resultado do Enem, né? Se saiu o resultado, uma nota boa, e ela ganhou a bolsa 100%, né? Sendo que no outro curso era 50%, sendo que já tinha outras dívidas, né? E o Senhor surpreendeu tanto a mim como a ela, né? Com quem estava ao redor, e Deus fez esse milagre, né? Então estou dando aqui o testemunho para os irmãos que Deus ele faz, né? Aos nossos olhos naturais tinha uma tempestade, não tinha mais, a barreira estava grande, a situação já não dava mais de romper e alcançar. O tempo que a gente tinha determinado já tinha se passado do nosso limite, do orçamento financeiro, do planejamento. Então, nesse momento, colocamos tudo, falei, vamos deixar tudo na mão do Senhor, e Deus vai fazer como bem quer, né? E Deus vem com a surpresa de janeiro, já no final de janeiro para fevereiro, para quem está dentro do anunciado das faculdades, sabe disso, né? Não é uma coisa que eu estou falando aqui de mim mesmo, uma coisa que está na notícia, né? Nos meios da mídia. Então todos sabem que tudo saiu, esse resultado saiu de janeiro para fevereiro, enfim, e logo em seguida, já no início de março, se começou a aula, né? Final de fevereiro para março. E aí logo em seguida começou esse confinamento do coronavírus, né? Que impediu de ter as aulas. Mas mesmo com tudo isso, com a ausência, com a paralisação das aulas, de faculdade, colégio público, enfim, né? No caso dela, as aulas ainda continuam, mesmo pela internet, por meio de e-mails e vídeos, as aulas tá dando continuidade pela misericórdia do Senhor. A bênção foi tão grande que, apesar do que está acontecendo, as aulas dela não pararam, né? E ela, uma faculdade que ela não está pagando nem R$ 1, nem eu, e tudo se encaixou, né? Dentro daquilo que ela menos esperava, e eu também, muito menos eu, e Deus fez esse milagre. O que eu quero dizer para os irmãos é que não desista do seu sonho, independente da situação que nós estamos passando, que Deus é fiel para cumprir. Ainda que você fale assim, apóstolo Marco, meu sonho é grande, o que eu esperava do Senhor, o que eu remei até aqui, o que eu atravessei, vento, tempestade, deserto, foi grande tudo que eu coloquei no altar do Senhor, e até hoje não recebi. Eu quero dizer para os amados que o meu tempo não é o seu tempo, não é o tempo do Senhor, né? Isaías 55 diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos são os caminhos do Senhor. Então traçamos uma meta, traçamos um objetivo, né? E ficamos apreensivos, ficamos ansiosos para receber a bênção. Sabemos que a ansiedade ela atrapalha, né? E quando nós mesmos marcamos o nosso próprio tempo, também atrapalha. Entramos na frente do Senhor e não sabemos o plano celestial, né? Porque o plano de Deus é bem maior do que o nosso, né? E Efésios 3:20 nos garante isso na palavra de Deus. Deus é poderoso para fazer além daquilo que imaginamos ou pensamos, no poder que opera em nós. Efésios 3:20. Depois você anote, medita na sua casa. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer além daquilo que imaginamos ou pensamos, né? Em outras palavras, aquilo que você almeja, que você deseja no seu coração, Deus já sabe disso, Ele já colheu e está esperando a sua confiança, a sua paciência nele, e Ele no tempo certo vai realizar o seu milagre, e o nome dele vai ser louvado e glorificado. O mesmo está em Salmo 37, depois você lê também, que diz: deleita, descansa, espera, confia, e ele irá realizar o desejo do seu coração, né?
Então Ele sabe o desejo do meu coração, Ele sabe o seu, que seja pequeno, que seja grande, o seu projeto, uma empresa, um trabalho, uma formação, um curso, né? Um bem material. Deus sabe que tudo isso vai se concretizar no tempo dele. Porque o projeto é dele, ele nos chamou, ele é o Criador, ele é o dono da prata e do ouro, né? E ele vai nos determinar as bênçãos em nossas vidas dentro da força dele e na hora dele, conforme nós obedecermos também, conforme o povo está ciente, né, da palavra, no espírito, né, e da chamada que Deus tem na vida de cada um. Amém? Vamos ler aqui comigo a palavra do Senhor, em Timóteo, capítulo e Filipenses. É uma palavra forte, é uma palavra dura para os nossos corações, mas para o dia de hoje, né? Toda palavra de edificação, toda palavra seja de chicote, que seja para exortação, é bênção para as nossas vidas, mano. É bênção. O Senhor está nos chamando nossa atenção para nos alertarmos para essas últimas horas. A gente vê os vídeos dos irmãos falando, a gente vê profetas, a gente vê profecias, a gente vê muitas coisas, muitos estudos, né? Mas não tomamos nada disso aí para nós mesmos, né? Então nós temos que aprender. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz, se eu não me engano, versículo 17, 18, que diz que temos que observar tudo e reter aquilo que é por bem. Então temos que aprender a ouvir mais, temos que aprender a observar mais, e temos que aprender a esperar, né, e absorver aquilo que é por bem. Como é bom escutar uma pessoa que tem experiência, um líder, um pastor, uma pessoa que tem capacidade mais do que você, que tem mais idade. Observa, e aquilo que você acha que mexeu com você, que tocou em você, você pega, abraça isso, que vai te servir para amanhã ou depois. Amém? Aqui a palavra do Senhor diz, Filipenses, eu vou correr aqui com a palavra de Deus, por causa do tempo que já tomei aqui. Versículo 6, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e eu vou aqui, conforme o tempo, correndo na palavra de Deus, mas eu quero deixar aqui o capítulo todo, para que os irmãos venham meditar, amém? Estamos no propósito, quero reforçar aqui, estamos no propósito de oração e de jejum, amém? Nem eu tenho que ver aqui na minha agenda que dia que começou, mas não importa, né? E nós vamos aqui, eu tenho um plano de ir até o dia 21, né? Até o dia 21 agora de abril, e se o Senhor me ordenar e prosseguir, eu irei prosseguir, né? Mas eu quero ir até o dia 21, então botei isso na frente do Senhor hoje. O propósito vai até, tem a oração de meia-noite, e estamos indo no propósito até as 14 horas, né? As 2 horas, em jejum. Os irmãos vêm jejuar, né? E nesse tempo de o irmão estar jejuando, ore, amado. Vai para o seu quarto, lê a palavra do Senhor, lê um livro que vai te edificar, ore pela sua família, se unge, né? Se unge na presença de Deus, se prepara, aqui tá o meu óleo aqui ungido, preparado, que o Senhor me abençoou, me deu. Então procuro ungir meus filhos, procuro ungir a esposa, procuro ungir aqueles que vêm ao meu encontro. Unge a minha vida, unge para o Senhor me dar cobertura, me dar proteção, em nome do Senhor Jesus. Então você tem que ter todas essas armas espirituais para que Deus venha te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Está aqui um manto que o Senhor tem dado no ministério chamando altar, né? Tá as 4 cores que simboliza aquilo que o Senhor me confiou, meu ministério. Há um segredo em cada cor dessa, há um mistério da parte de Deus, e assim Deus tem nos abençoado, me agraciado a cada dia, a cada instante. Eu tenho, de uma forma ou de outra, eu tenho dividido esse pão com os irmãos. Eu tenho abençoado dentro do meu conhecimento. Sei que eu posso muito mais,
Mas a cada dia o Senhor me desperta esse amor, essa chama, para que eu possa tocar na sua vida. E a palavra de Deus diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu vou resumir e os irmãos depois dê continuidade no capítulo todo em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo. Versículo 14. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tenho muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Versículo 15. E verdade que alguns pregam Cristo por inveja e discórdia, mas outros fazem com boas intenções. Versículo 19. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela minha súplica e pelo socorro do Espírito de Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança, do que nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como para sempre, Cristo está engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 21 que eu quero frisar aqui para os irmãos. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? E o título dessa mensagem aqui é Até que ponto? Né? Até que ponto nós estamos sujeitos a levar essa cruz? Até que ponto nós estamos preparados, como nessa guerra que nós estamos, até que ponto eu estou preparado para estar de pé, né, e levar esse evangelho de Cristo? Até que ponto eu estou para anunciar dentro da minha casa, fora da minha casa, lá na igreja e por onde o Senhor mandar? Que preço nós estamos sujeitos a pagar para levar esse evangelho? Porque pregar dentro da igreja é fácil, pregar dentro da sua casa é fácil, para os seus parentes, pregar para os seus amigos é fácil, pregar para os vizinhos é fácil, né? Pregar até mesmo dentro do seu trabalho é fácil, né? Agora pregar para as pessoas que você nunca viu, prostituto, drogado, bêbados, presidiários, dependentes químicos, enfim. Louvado e glorificado seja Deus que a minha chamada foi amadurecida, foi estabelecida. Porque em 1 Coríntios 13 diz, versículo 11 diz, quando eu era menino, pensava com menino, discorria com menino, né? Mas hoje eu não faço mais as coisas de menino. Né? Então no início do nosso ministério, nosso primeiro amor, na nossa primeira chama, aí tinha certo medo, certas discordâncias, certos pensamentos contrários, certa frieza, né? Então a gente ia uma certa distância, mais observando do que indo, né? Mais esperando, mais recebendo do que dando. Mas quando você chega a um alimento sólido, quando você chega a uma estrutura de homem, uma mentalidade de homem, você vai fazer as coisas de homem, né? E quando Deus me despertou para isso, eu fui para os presídios, fui para recuperações, né? Fui para viagens missionárias mais duras, no campo seco, sedento, deserto, com crianças passando fome, mulheres que foram estrupadas, espancadas, abandonadas, e você tem que sentar ali olho a olho e ouvir, né? Mais ouvir do que falar. Porque a pessoa está cheio de angústia, cheio de dor, então ela procura alguém que tem um pouco de amor para desabafar. Ela não vai se abrir para qualquer pessoa. Uma pessoa que está atrás da grade, atrás das grades, ela não vai se abrir para ver que você não está ali no amor de Cristo, ela não vai se abrir para você. Muito menos na casa de recuperação. Muito menos também no hospital, no UTI. E muito menos também uma pessoa que está ao mundo perecendo dia após dia. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 58 que o verdadeiro jejum, depois você anote também e leia. É importante você ler. Leia Isaías 58, que lá vai explicar o que é o verdadeiro jejum do servo de Deus.
Porque quando você faz jejum, quando eu faço jejum para si próprio, não é o jejum que Deus recebe. Não é o jejum que Deus sagrada. O verdadeiro jejum é aquele que você atende o seu próximo. Visita os órfãos, visita o necessitado, você cobre o nu, alimenta o faminto, visita o preso, vai nos hospitais. Esse, segundo Isaías, na passagem de Isaías, o maior profeta da palavra do Senhor, diz que e me garante para mim e para você, para aqueles que creem na palavra de Deus, que o verdadeiro jejum é quando você faz algo para o seu próximo. Né? É esse jejum que vai tocar na glória de Deus. E é onde muitos não querem fazer. Não querem fazer nem dentro da sua própria casa. Não tem força para buscar dentro da sua casa. Muito menos lá fora. Imagina hoje na situação que nós estamos vivendo de confinamento, Deus dá uma ordem para você sair dentro da sua casa e ir num hospital, ir numa UTI, né? E você tem que ir na ousadia, porque Neemias, como você tem na outra mensagem, Neemias teve que sair do seu conforto, da sua estabilidade, que ele estava ali como um copeiro do rei, mas a notícia chegou. E também chegou para mim e para você. Muitos lá fora estão perecendo. E estão precisando de uma ajuda, de um jeito do outro, da sua mão amiga. Né? Porque ler a palavra é fácil. Louvar é fácil, pregar é fácil, glorificar, falar em línguas, pular, sentir a presença do Senhor, é bom tudo isso, ir para a igreja arrumado, perfumado, tudo isso é bom. Agora o id tem sido para poucos. Né? O campo é grande, mas poucos é os trabalhadores, poucos é o que querem estar com a sua espada, com o seu machado, com a sua enxada preparada para o Senhor. São poucos, né? Infelizmente, no dia de hoje. E se Deus ordenar, nesse exato momento, e falar, saia do seu conforto, como falou para Neemias, e vá ao encontro do meu povo, porque as muralhas já pegaram fogo, as janelas, as portas, e meu povo já pereceram, muitos e outros estão perecendo. E se você não obedecer a minha voz, porque a mensagem já chegou, e Deus tem várias formas de entregar a sua mensagem. Quando ele vem diretamente, ele fala aqui no pé da sua orelha, quando ele fala em sonho, ou então quando ele usa um servo de Deus. No caso da Neemias, Deus usou um servo e falou, olha, o povo está nessa situação lá, miséria. Né? E Neemias, a primeira coisa, a situação de Neemias foi joelhar e chorar na frente de Deus. Porque ele sabia que precisava da orientação celestial. Né? E depois ele chama a responsabilidade para si, a coragem, a ousadia e fala, eu tenho que ir. Porque eu não posso ser mais um covarde. A notícia chegou. Como chegou para mim e para você. A notícia chegou de uma forma que ninguém se fala na mídia que eu estava preparado para essa situação. Nenhum país se declarou no momento, falou assim, estavam preparados para a situação do coronavírus, do vírus no nosso país. Nem financeiramente, nem materialmente, espiritualmente. Pegou todos de surpresa. Mas a notícia chegou. E Deus está esperando algo de mim e de você. Um despertamento para que podemos atender à necessidade do nosso próximo. Né? Porque Deus por si próprio ele podia fazer tudo isso. Mas Deus está sacudindo a terra. Deus está despertando o povo do sono, da comodidade, da frieza espiritual. Né? Como li aqui em Mateus 24, versículo 12. Né? A iniquidade está falando mais alto. O pecado está valendo mais a pena. A porta larga. Né? O modelo do mundo que está entrando não é somente na igreja, é dentro da sua vida mesmo. Dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito. E está batendo o povo. Né? Infelizmente, são poucos que vão escapar na frente do Senhor desse momento difícil, dessa luta. São poucos. Porque quando acabar tudo isso, é onde Deus vai procurar os seus tais. É onde Deus vai procurar os seus verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Né? Deus vai te perguntar amanhã ou depois que acabar tudo isso, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Qual era o alimento que você estava buscando? Né? Qual era a estratégia para depois de tudo isso?
né? Ou você está deixando o inimigo te decepcionar, te lançar uma seta, uma frieza e falar que está tudo acabado, você não é ninguém, o projeto, o sonho de tudo que você lutou até aqui está acabado, né? Você vai deixar o inimigo traçar uma linha vermelha e falar até aqui acabou, né? Sendo que Deus falou em João 10:10, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para dar vida e vida em abundância. O preço já foi pago. Passamos por uma Semana Santa, foi falado diversas vezes, de várias formas, né? Claramente para todos, né? Que ele foi entregue na sexta, ele foi caluniado, ele foi traído, ele foi crucificado, chicoteado, tudo isso ele passou, derramou seu sangue por nós, mas no domingo ele ressuscitou e trouxe a minha vitória e a sua vitória. Então todo o preço já foi pago. E não deixa que o inimigo venha te embaraçar, te confundir, te lançar uma seta, uma frieza e falar que não é isso. E falar que você está no caminho errado, está num projeto errado. Não, amado, estamos no caminho certo, né? Mas num caminho estreito, num caminho difícil, mas tem que permanecer fiel para que o Senhor venha nos abençoar, né? Quantas coisas, anotei aqui também, quantas coisas, muitas vezes, esperamos do homem, né? Quantas coisas o homem te ofereceu, te prometeu e não cumpriu, né? Mas sabemos que a maior promessa vem dele. A maior promessa que até aqui o que você alcançou, até aqui que você recebeu, por mais que você chorou, por mais que você esperou, veio da parte dele, mas veio fiel, né? E muitas outras bênçãos virão no nome dele para ser louvado e glorificado. Queria que os irmãos abrissem também aí Ezequiel 22. Espírito Santo de Deus. E que os irmãos não esqueçam da oração e do jejum na sua vida, para que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu não tenho aqui o versículo agora. Eu tenho aqui a passagem e eu não anotei aqui o versículo. Amém? E se eu for procurar aqui agora, vai tomar muito tempo. Então, irmãos, que Deus te fortaleça na graça, no espírito, no amor dele, e que haja esse despertamento enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Amanhã talvez seja tarde, né? Esse ser a todo instante, a cada dia, temos que morrermos e renascermos em Cristo, deixar as coisas velhas para trás e ser uma nova criatura todos os dias, né? Precisamos deixar os pensamentos negativos, as coisas ruins, liberar o perdão e abraçar aquilo que é bom, né? E abraçar aquilo que Deus te prometeu e você permanecer, né? Eu não largo a minha bênção por nada. Por mais que fale daqui, fale dali, eu permaneço no propósito que Deus me falou comigo. E eu tenho que ser fiel até o fim. Passa o que passar. O vírus está aí. As angústias, o desespero do mundo está aí. Mas nós não podemos desesperar perante essa situação, amado. Deus te mostrará a saída, Deus te mostrará em visão, em sonho. Deus te dará ferramentas, condições. Se for a ansiedade, Ele tira. Se for o medo, Ele joga fora. Se for a solidão, Ele te visita pessoalmente. Se for uma necessidade, um alimento, Deus irá trazer pessoas para te abençoar. Deus irá incomodar alguém em visão, irá trazer a sua pessoa, essa bênção na sua vida, para o nome dele ser louvado e glorificado para todo sempre na sua história. Deus não tarda, Deus não demora. Ele é o mesmo de hoje e de sempre. Paulo, amado, está dizendo aqui: estou certo que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. A palavra de Deus está garantindo isso para mim e para você. Ele está apenas aperfeiçoando, cada dia acrescentando. Em outras palavras, ele está cada dia te dando uma porção, uma chave, uma vitória
para que até a vinda, até o dia de Cristo. Então imagina até lá o tamanho da tua bênção, né? E Apocalipse 3:11 diz que eis que Deus se demora, né? Como os sinais está aí. Mas guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Não pega a tua coroa, não pega a tua capa, não pega a tua unção, não pega aquilo que Deus já injetou na sua vida com amor, com misericórdia, com bondade, para que o nome dele seja louvado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 13. Também quero compartilhar essa palavra com os irmãos, que é uma palavra que fala muito ao meu coração. Né? Uma palavra que Deus me deu desde o início do meu ministério. E eu guardo essa palavra para mim como uma chave, um segredo, um mistério, um alicerce para me ter ânimo para prosseguir. Né? Tem palavras na Bíblia, amado, que ela é base do seu ministério. Ela falou com você desde o início. É como louvor. Tem louvor que passa por geração, pode vir o louvor que for, você não esquece. Né? Aquilo já está embutido na sua mente, já está memorizado, já foi bloqueado na sua mente. Né? E só vai sair uma vez se você quebrar a aliança com o Senhor. Caso contrário, ela vai permanecer até a vinda de Cristo. 1 Coríntios 3 diz assim: mesmo que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o prato que retine. O mesmo que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, mesmo que tivesse a fé suficiente para mover as montanhas, é uma palavra grande, mas não tivesse amor, nada seria. Né? Então você pode ter uma fé inabalável, mas não tiver o amor sincero de Cristo, não o amor natural, mas o amor genuíno, não adianta. Não chega ao nível que Deus nos chamou e espera de mim e de você. Mesmo que eu distribuísse todos meus bens para o sustento dos pobres, entregasse meu corpo a ser queimado e não tivesse amor, nada me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha e não se importa com indecência, não busca os próprios interesses e nem se enfurece e não guarda ressentimento do mal, mas se alegra com a justiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas serão silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos, parcialmente profetizamos, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Né? Então, amado, o amor de Deus que Deus injetou no nosso coração, que nós não tínhamos, nosso amor mundano, não chegava nem 1% que nós temos hoje, o que nós temos hoje para alcançar no reino ao Senhor. O que Deus nos deu hoje é um amor completo para que podemos atingir nosso próximo. Não faz quem não quer, né? Porque ferramenta e condições e preparo Deus deu a cada um de nós, né? Basta cada um se esforçar para isso, para que Deus venha te abençoar. Como diz 2 Timóteo capítulo 3, muitos perderam a sua natureza, a sua eficiência, né? A sua afeição natural, se tornaram pessoas apagadas, né? Nem tá morno, nem frio e nem nada. Desapareceu do mundo celestial. Aquilo que Deus criou, ele desmanchou, quebrou tudo, queimou e se tornou uma criatura terrível na terra. É por isso que matam, roubam, se cortam, tiram sua própria vida, enfim. São maldições e mais maldições. E tem deixado a desejar
aquilo que Deus criou, aquilo que Deus projetou como benefício para si próprio e para o reino. O caminho que Deus traçou, um caminho fiel, verdadeiro e puro, e que continua o mesmo. Ele não mudou. Não deixa o inimigo tomar da sua mente que você é um fracassado, uma fracassada, e que está tudo fechado, as portas, janela, e que nada vai prosperar, e que vem a maldição, a treva, e vai ser por isso. Não, amado. Deus, ele continua sendo o mesmo, o seu reino que ele estabeleceu é o mesmo, a promessa é a mesma, a palavra é a mesma, né? Ele não muda uma vírgula, nem um instante com os seus fiéis, com os seus servos. Ele tá com o seu povo, ele está dando a cobertura, ele está dando a proteção, ele está dando a direção, e ele está movendo o céu e a terra a favor dos seus. Ele está movendo, sacudindo para um despertamento, não para destruir o seu povo, mas para um despertamento espiritual, para que o povo não venha se perder e perder sua salvação eterna. Amém? Que a bênção vai sobre a sua vida, financeira, material e principalmente espiritual. Estamos aqui intercedendo, dando a cobertura, que esse vídeo venha chegar a muitos, que você possa compartilhar, em nome do Senhor Jesus, não tema, mande para o seu parente, mande para um amigo de perto, de longe, para outro país, enfim, né? Graças a Deus pela misericórdia, por onde meu material que eu pude gravar, até onde o Senhor permitiu, já foi enviado já a muitos países. Eu mesmo estive levando no Mercosul, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, e de lá já foi expandido, foi divulgado, para outros foram vendidos, para outros foram doados, enfim. O propósito não é financeiro, mas o propósito é que a palavra seja programada, anunciada a tempo e a fora de tempo, e o nome do Senhor Jesus seja louvado e glorificado, né? Como prova, mostrarei aqui para os irmãos. Então, tá aqui, ó, avivamento da última hora, os 3 amores de Deus, a essência na mensagem da cruz e prosperidade. Então são mensagens que o Senhor permitiu eu gravar, tempo que tinha mais essa questão de gravação de CD, né? E hoje Deus tem dado outras ferramentas, louvado, glorificado seja Deus por isso, né? Mas não deixei de anunciar o Evangelho de Cristo. Então que o Senhor venha assoprar essa palavra aqui a muitos corações, né? Como Paulo estava aqui preso, sofrido, caluniado, Filipenses. Aí ele diz aqui no versículo 9, Filipenses ainda, capítulo 1, versículo 9. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente a cada vez mais em pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de ser sincero e irrepreensível até o dia de Cristo. Não tem dia, mano, isso aqui. Até a vinda de Cristo nós temos que ser o mesmo, né? Cheio do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, né? Cheio do frutos. Estou falando para os irmãos que frutos é o ídima, é a sinceridade, é o amor puro de Deus, né? Frutos de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, né? Que todo esse fruto, que tudo que você plantar seja com louvor, aprovação da parte do Senhor Jesus. Aí ele diz mais, versículo 13: a tal ponto de ficar claro para todos, para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que, por amor de Cristo, que estou na prisão, né? Ele estava falando o seguinte: por mais que eu esteja aqui preso, confinado, eu não me calarei. Eu ainda tenho força para me escrever, eu ainda tenho
a meditação, a inspiração do Espírito Santo, eu ainda tenho condições de usar, através de um ou de outro, o Evangelho e levar esperança para aqueles que estão lá fora. Então a esperança de Paulo, como mesmo preso ali nas ferragens, né? Mas ele estava liberto aqui. Às vezes nós estamos presos, amado, consigo mesmo. Não estamos muitos estão presos devido ao coronavírus, devido ao vírus, não. Está preso devido ao Evangelho, que ele não tem mais força de romper as cadeias, né? Então se criou uma prisão dentro de si. E aí tem deixado o inimigo te sufocar, te oprimir e te levar até mesmo a depressão, né, profunda, onde você não tem mais força nem para, muitas vezes, nem para se alimentar, né? Então Deus te fala hoje, sai dessa prisão, né? Seja como Paulo, anuncie o Evangelho do Senhor. Mesmo que você esteja nesse confinamento, mas programe, que Deus te deu condições, um celular, um tablet, um notebook, um computador, uma carta que você faz para um irmão, para um pastor, um áudio, qualquer coisa, irmão. Uma palavra bíblica, uma Bíblia que você doa, um livro, tudo é uma forma de Deus te usar para você abençoar o seu irmão, né? Aí Paulo diz mais no versículo 14, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus, né? Pregue sem medo, mano. Fale sem medo. Por onde Deus te enviar, pessoas que precisam dessa palavra, porque se você já está garantido a sua salvação, você tem certeza disso, mas muitos lá fora estão perdidos, desviados, ou até mesmo que não conhecem o Evangelho. Até mesmo que eu conheço o Evangelho, né? Eu tive essa experiência dentro do Uruguai, de milhares de pessoas que batemos em porta, cidade por cidade, lugar por lugar, na rua, onde evangelizamos. Tem aí vídeo, tem foto minha, tem a prova disso. E quem foi conosco nas viagens missionárias no Mercosul. Pessoas que nunca ouviram falar de evangelho, nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar de salvação, e muito menos saber o que é consagração, óleo ungido e tudo mais, né? Não sabe. Aí você vai cair na real o porquê que Deus te chamou para as missões até os confins da terra, né? E versículo 21, para encerrar: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Toda a vida de Paulo estava entregue na mão do Senhor, né? Aconteça o que acontecer comigo, o importante é que eu pregue a palavra do Senhor e que eu não negue o nome dele até que ele venha. Então não negue, amado. Por mais que você está numa angústia, numa opressão, te caluniaram, te traíram como traíram Cristo, né? Viraram as costas, te humilharam, mas o Senhor continua fiel com você até a sua vinda. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra venha falar ao seu coração. Os irmãos medita em Filipenses capítulo 1 todo, leia 1 Coríntios capítulo 13, leia Ezequiel 22, leia Ezequiel 24, e que Deus possa te abençoar poderosamente, grandemente, por onde você for, em nome do Senhor Jesus. Fica aqui grato pelos irmãos, mais uma vez, e eu estou na oração, no jejum, perseverante, e sabendo que Deus vai te entregar a sua vitória, e sabe que eu estou aqui intercedendo até onde o Senhor me ordenar. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém?